Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, o martírio são troféu, e as mãos que lhe tocou os pés. Boa noite, caros amigos e telespectadores da Rede Amigo Espírita. Aqui estamos, quarta-feira, para mais um Página Aberta, estudando essa maravilhosa obra que Emmanuel deixou pelas mãos de Chico Xavier para todos nós, da coleção Fonte Viva. E hoje o livro será justamente o Fonte Viva que a gente vai estudar. Páginas abertas aí com vocês também, no ponto 13, Ergamo-nos. Vamos ver o que é que Emmanuel está trazendo de tão rico para nós hoje, não é isso, Marilotes? Isso, boa noite a todos e todas, né? Estamos aqui felizes com o nosso encontro toda quarta-feira e Emmanuel vai trazer, né, as suas preciosas reflexões sobre o Evangelho que está em Lucas, capítulo 15 e versículo 18, que é um capítulo muito conhecido, né, entre os cristãos, que ele trata de algumas parábolas, né? E no versículo 1 do capítulo 15, nos diz Lucas, né, que é o evangelista, que chegavam-se perto de Jesus publicanos e pecadores para ouvi-lo, né? E logicamente, onde Jesus estava, tinha aqueles sedentos por ouvi-lo para que pudessem melhorar suas vidas, mas tinha também aqueles que estavam ali para verificar, acusar Jesus, e eram os fariseus, né? Então os fariseus e os escribas ficavam murmurando, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E Jesus, ouvindo isso, vai justamente trazer algumas parábolas, dentre elas a parábola que nós vamos conversar hoje, que é a do filho pródigo, né? Então Jesus começa dizendo, quem puder ler o Evangelho, capítulo 15 de Lucas, vai ver todas essas que ele coloca, né? A questão da ovelha perdida, da mulher que perde a moeda, né? Então tudo isso vai estar nesse capítulo, e ele começa, depois dessas duas primeiras parábolas, trazer a parábola que nós vamos conversar. E Jesus diz: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu com eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi chegando-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos, né? A necessidade foi tamanha que ele precisou arranjar algum trabalho, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado o teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Eu vou ler a parábola até o final, mas o ponto
do versículo, é o versículo 18, né? E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-lhe o pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe e pôr um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o e comamos e alegremos-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, né? Então o versículo que Emmanuel Na verdade, não é nem o versículo todo. é uma parte pequena, porque é isso que me encanta em Emmanuel. É o poder de síntese, é o poder de, como eu coloquei aqui, de buscar nas entrelinhas, às vezes até de uma vírgula, um universo muito enriquecedor para todos nós. Com certeza. Né? Porque a parábola do filho pródigo, nós sabemos, pelo esclarecimento que a doutrina espírita nos dá, nos mostrando o processo vivo da escola planetária ou das escolas planetárias, pelas vias do aprimoramento a que se submete cada espírito no seu processo evolucionário, não é? É justamente essa trajetória, essa caminhada nesse sentido de cada um no seu particular. Porque quantas e quantas oportunidades, quantos e quantos momentos nós não estamos, né, na posição do filho pródigo. Então, a parábola, ela conta justamente esse encandeamento, essa trajetória da imortalidade rumo ao processo de evolução. E essa parte que Emmanuel pega é justamente depois do ponto em que o filho cai em si, começa a sua busca interior, começa o seu processo de burilamento e autoanálise e verifica que não há necessidade, não há o porquê, não justifica, não é interessante ele permanecer em queda, permanecer, como diz Dona Armênia naquela novela, na chão, não é? E aí ele se apercebe e dá aquele grito interno, sim, porque a gente precisa desse contato íntimo com a nossa essência interior para também conclamar esse grito interno e pronunciar: levantar-me-ei e irei com meu Pai. Ter com meu Pai. Ter com meu Pai. Não é? E Emmanuel começa dizendo o seguinte: quando o filho pródigo deliberou quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, aquilo que a gente vinha comentando. É um processo psicológico. Não é isso, Maria Lúcia? Exatamente. Porque eu achei interessante quando Emmanuel começa, né, que é uma vontade desse filho estar nos braços, retornar aos braços paternos, mas essa vontade ela foi nascendo de um processo interno de autoconhecimento, né, um processo de autoencontro. Quem eu sou? Qual é o meu lugar nesta vida? E o que eu preciso fazer? Porque veja, quando o filho, ele levanta-se, e ele, no texto, né, na parábola, ele diz: levantar-me-ei e irei. Além de se estar presente à vontade. Ele tem um posicionamento forte, né? Decisivo. Além da vontade do melhoramento,
da compreensão de si mesmo, nesse processo íntimo, ele vai colocar em prática, ele vai agir, né? Então ele faz um encontro consigo e age, vivenciando o que ele encontrou, né? É como se naquele momento ele conseguisse realinhar toda a fé na vida. Porque quando a gente cai pelos erros, pelos atropelos e pelas colheitas que evidentemente vão aparecendo pelo processo de desvio da alma do seu caminhar reto e condigno com a luz, é obviamente que as consequências não são boas. Todo envolvimento errado, né? Não vamos falar em mal, todo encaminhamento errado, ele vai proporcionar dor, vai proporcionar consequentemente, principalmente quando se não entende o processo. Está aí uma questão que o Espiritismo nos proporciona como verdadeira consolação. Quando não se conhece, quando não se entende, quando está ainda disperso, aí o sofrimento é bem maior. E algumas alternativas que alguns campos de religiosidade proporcionam é a perspectiva do inferno, é a perspectiva do sofrimento, de dor, né? E quando o Espiritismo mostra que você pode mais, que você deve mais, que a misericórdia e o perdão de Deus têm imensidão, coisas que o Cristo deixou, porque é tão óbvio esse amor, essa paternidade, né? Essa solicitude do Pai com relação a cada filho seu. E infelizmente a gente vê as pessoas perdendo-se no caminhar, deixando se entregar a perspectivas não edificantes, derrotistas, pessimistas, que só faz com que o seu individualismo permaneça em queda, permaneça em sombra, permaneça perdido. Ou, como o trecho evangélico diz, em pecado, no significado do erro. E é obviamente que a lei de Deus ela não está punindo, mas ela está proporcionando uma colheita, né, por questão de justiça, e essa colheita ela vai se evidenciando de forma tal que vai chegar um momento, vamos dizer assim, que eu não vou suportar mais passar por aquilo, estar naquilo. Aí vem a questão crucial de eu adentrar na verdade como ela é. Porque quando eu adentro na verdade como ela é, e não como eu acho que seja, eu começo a realinhar-me. Eu começo a verificar, literalmente, aquela luz no fim do túnel, aquela perspectiva, novamente, aquela esperança para alcançar em vias a felicidade. E o Espiritismo ele é riquíssimo nesse sentido, porque ao contrário de julgar, ao contrário de mostrar coisas, né, e perspectivas que poderiam deixar o indivíduo com culpa, como a gente vê algumas religiões que tem até uma ladainha que, graças ao Pai e graças aos tempos, né, outros, essa ladainha vai sendo colocada de lado, porque imagina o que é o indivíduo passar uma vida inteira ou até 2 ou 3 reencarnações fazendo com aquela ladainha no íntimo da alma, por minha culpa, minha tão grande culpa, minha máxima culpa. É um peso muito grande. E Jesus ele não quer evidenciar peso e nem tampouco sofrimento, mas tão somente a misericórdia, tão somente a redenção,
tão somente a perspectiva de reencontro com a paternidade divina. Porque quando a gente se perde, como ele fala, né, na perspectiva aqui, porque quando eu escolho errado, é óbvio que o que vai acontecer comigo é se perder. Mas é interessante que a lei, como dizem, né, eu gosto muito dos ditados populares e, graças a Deus, gosto de assimilar, e muitos deles têm uma verdade muito grande com o que o Espiritismo nos ensina, né? Aquela história de Deus escreve certo por linhas tortas. Então, as tortuosidades são descritas justamente pelos nossos erros, pelo nosso caminhar em perda, né? Em dificuldade, por não compreender a rota segura. E nessa perspectiva, nesse entronchamento que nós vamos proporcionando a nós mesmos, Deus, em suas leis soberanas, vão realizando a escrita certa dentro das tortuosidades do nosso caminhar, nos proporcionando perspectiva de realinhar-se com Ele, de reencontrar-nos conosco mesmo, e assim, em suma, a gente poder erguer-nos. É isso? E é interessante, porque a parábola mostra um processo de transformação, de compreensão, de entendimento íntimo, mas esse processo traz também uma ação, e Emmanuel vai trazendo isso muito claro para a gente analisar, porque não basta o entendimento do que eu sou, é necessário que eu possa agir corretamente, mudar a perspectiva, né? Então Emmanuel começa dizendo: sair da cova escura da ociosidade para o campo de ação regeneradora. Então não adianta eu ficar, como Queiroz falou, nessa minha perspectiva de culpa, de me sentir não me sentir merecedor da própria vida. E no momento que eu saio dessa cova escura, né, da perda de tempo nesse pensamento, que a gente pode até chamar, né, de depressão. Essa cova escura pode evidenciar uma depressão do indivíduo, né? Para o quê? Para um campo de ação regeneradora. O que eu fiz até aqui não importa no sentido do que eu vou fazer a partir daqui. Porque o que eu fiz e não tem como voltar atrás, mas tem como eu ressignificar, né? Tem como eu fazer um novo caminho, e como o próprio Cristo disse, o amor cobre a multidão de pecados. Não sei se foi o Cristo que disse, agora fiquei em dúvida. Não importa. O amor cobre a multidão de pecados. Então isso nos mostra que a ação positiva... Foi Pedro, né? Então é isso mesmo. Que mostra que a nossa ação positiva vai nos fortalecendo para que a gente compreenda esse processo regenerador. Porque esse é o objetivo de estarmos aqui neste planeta. Esse é o objetivo da nossa reencarnação. Regeneração, mudança, processo de transformação. E aí ele continua dizendo: erguer-se do chão frio, da inércia para o calor do movimento reconstrutivo. Então, o Cristo nos chama com essa parábola para termos essa compreensão que estamos sempre tendo a oportunidade de reconstruir a nossa vida, de reconstruir o nosso olhar para nós e para o mundo, e assim elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante. Porque quando o filho pródigo ele chega para o pai, a primeira coisa que ele diz: pai, pequei contra ti, contra os céus e contra ti, não mereço ser chamado teu filho. Então ele está aí no processo de culpa. E, né? ele não vai também no intuito de querer se reapossar como filho. Sim. Ele procura um trabalho.
Ele quer ser útil. Isso, ele quer recuperar o tempo perdido. Ele quer justamente sair, como Emmanuel diz aqui, da inércia, da ociosidade para o trabalho, para a obra, para a sustentação. Né? E é isso que a gente realmente deve procurar penetrar, porque os discípulos de Jesus serão reconhecidos, a gente conhece a frase, por muito se amarem. E o amor, a gente sabe, é um dinamismo superior que mantém, estrutura e equilibra todo o universo. O amor é essa fonte poderosíssima. Então, aceitar o processo, reconhecer, é o primeiro passo. Mas a gente deve, né, nos proporcionar otimismo, nos fazer esperança, porque isso alimenta a fé que robustece o coração, equilibrando o raciocínio para a ação edificante, para o comportamento mais coerente com a realidade como ela tem de ser. Porque enquanto eu estiver em erro, enquanto eu estiver na proporcionalidade desse campo de dificuldade que a culpa proporciona, congelado na ação pelo processo do medo, do desespero, da dor, eu não vou a canto nenhum. Eu vou continuar, infelizmente, sendo respeitado na minha decisão, óbvio, mas não abandonado. Porque a luz, ela estará sempre presente nas menores coisas que a gente muitas vezes nem percebe. Porque a sutileza da verdade, ela jamais nos abandona. É como o bom pastor, como Cristo diz no início, né, desse capítulo 15, que tem 100 ovelhas e verifica que uma delas se perdeu. As 99 estão sãs e salvas, mas ele sai à procura dessa única ovelha, porque ela tem tanto valor, ou até mais naquele momento por necessidade, do que as 99 que estão ali no seu aprisco. Então, a misericórdia e o amor de Deus, ele transcende a tudo que a gente possa imaginar. E quando a gente percebe o Cristo, quanto e quanto por amor ele não se rebaixou em todas as perspectivas que a gente pode sondar ou até que não passa ainda pela nossa cabeça, para poder estar conosco, para poder nos dar essas preciosas lições, para mostrar de fato o que é a vida pela ótica universal do amor, né? E Emmanuel diz que a gente deve fugir à treva, fugir desse caminho desolativo de desespero, de escuridão proporcionado, né, pelas nossas dificuldades, para que a gente possa penetrar a luz. Porque aí ele até diz o seguinte, no parágrafo seguinte: ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Ausentar-se da posição negativa. Isso, porque esse é o processo do filho pródigo. Ele começa a analisar os seus próprios ideais. Ele começa a ter um momento de reflexão da própria vida, das suas escolhas e das consequências das suas escolhas, né? E esse é o ponto-chave que para nós traz essa reflexão. Porque se a gente lembra no início do Evangelho desse capítulo, né,
Jesus estava falando ao povo, daqueles sedentos para a cura da alma, né? E entre eles estavam aqueles ditos pelos fariseus, pecadores, homens de má vida, e aí eles acusam Jesus, né, de Jesus estar com aqueles homens e sentar-se e comer com eles. E aí Emmanuel vai justamente nos trazer, nós precisamos mudar a perspectiva do nosso ideal de vida. Se até agora o caminho que escolhemos foi um caminho equivocado, se até agora percebemos que tivemos consequências que foram delicadas, difíceis, equivocadas, que nos trouxe sofrimento, nós precisamos justamente reestruturar os nossos ideais. Eu quero continuar nesse caminho? Ou o que é que eu aprendi com esse caminho que eu não quero mais estar nele? Porque para o filho pródigo houve um aprendizado no sofrimento. Primeiro ele sai, né, cheio, dotado daquilo, dos dons, vamos dizer assim, que o pai lhe deu. Na parábola é a questão material, mas nós podemos trazer uma perspectiva maior, que são as habilidades e os dons dados por Deus para que tivéssemos condições nessa encarnação de irmos estar no mundo. Ou como Emmanuel diz, valiosas oportunidades. Valiosas oportunidades, exatamente. Então, quando ele percebe que utilizou completamente equivocado aquilo que lhe foi ofertado como um mecanismo de aprendizado, e que ele percebe o caminho completamente difícil daquilo que era a proposta inicial, da sua vivência próxima ao Pai, do amor, do aconchego que ele tinha. Então começa a cair em si. Porém, esse cair em si, essa mudança de ideal, o querer retornar a estar com o Pai, não é? É o que faz toda a diferença. E é isso que nós precisamos observar. Quando eu disse, né, que o amor cobre uma multidão de pecados, que isso está na primeira carta de Pedro, capítulo 4, né? Então, Pedro justamente diz: mas sobretudo tende ardente amor uns para os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. E aquele pai está com tanto amor para dar, que ele cobre a multidão de pecados que aquele filho pode ter cometido, porque ele reconhece naquele filho a vontade da mudança. Né, e Emmanuel faz uma pergunta, aliás, na verdade são duas perguntas para a nossa reflexão, né? Logo em seguida, ele pergunta primeiramente o seguinte: quanto de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos? Olha a pergunta que Emmanuel faz, né? Aí ele diz de novo: quanto de nós descemos voluntariamente? Porque a gente tem aquele costume até de dizer que a carne é fraca, como se a gente não fosse senhor de nada, como se a gente pudesse ser malbaratado ou conduzido por qualquer coisa ou qualquer pessoa, não é? E Emmanuel lembra disso. Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e de lá, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o Todo Misericordioso se faça presente ao nosso lado através de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos
sejam atendidos. Foi ontem que eu estava ouvindo, né, o repórter CBN, que quando eu vou para o trabalho, eu ligo o rádio lá e vou ouvindo algumas coisas, estava passando a conjuntura atual com relação aos poderes do Legislativo Federal. E estava mostrando lá, né, alguns conchaves, algumas formas que a gente tem certeza, a gente sabe, está na cara que não são formas dignas de exercer o cargo público, de fazer, né, o uso adequado do poder. E eu estava, meu Deus, cá comigo pensando, Mariluz, meu Deus do céu, se essas pessoas tivessem ciência do que as aguardam, tenho certeza que mudariam de postura na mesma hora. Mas aí veio aquela outra reflexão, sem dúvida alguma alma boa ali soprando no pé do ouvido, né, para a gente aprender. Digo, mas do que adiantaria se esse saber, se no fundo da alma, se na essência do ser não há o arrependimento sincero, verdadeiro, de querer fazer como o filho pródigo, de levantar-se e ir ter para com o Pai. Porque é óbvio, se chegasse uma pessoa com um cronovisor, né, que é aquele instrumento que Clóvis Nunes fala, que mostra tudo que está nas formas de pensamentos, né, do passado, só que evidenciando o futuro que poderia acontecer, é óbvio que por medo e por interesse, não por necessidade de renovação ou arrependimento, mas por interesse, o indivíduo ia começar a se mostrar um santo. Mas aí a sabedoria da lei, ela quer que o esforço seja individual, sincero, sadio, para começar a retomada do caminho na perspectiva de, digamos assim, de apontar-se ou retornar para a luz. A gente lembra de André Luiz, naquela enfermeira que chegou às portas do nosso lar, né? Muito maltrapilha, de dar dó, implorando assistência, misericórdia, a ponto de André Luiz se compadecer tanto de querer ir lá socorrê-la. Mas aí, ao instrutor presente, que era muito mais vivenciado, né, tinha muito mais poder de percepção pela experiência adquirida, fez André Luiz observar e explicou a respeito dos pontos negros e da quantidade de abortos que aquela criatura tinha realizado em vida, assassinando muitas almas. E quando foi colocado para ela determinadas questões, ao invés daquela alma pedindo piedade, chorando clemência e se fazendo de arrependida, mostrou-se praticamente um demônio enfurecido, né? E esbravejando todo tipo de praga e de indelicadezas. Então, de fato, ela não estava pronta para adentrar o nosso lar, porque o arrependimento necessário e verdadeiro ainda não estava presente em seu coração. E assim são todos aqueles que cometem os erros, que por mais que nos condoa a alma, cabe-nos sim dar assistência ao que tiver ao nosso alcance. Mas a reparação para a luz é obra individual, intransferível, da criatura para com o Pai, ela com Deus e só. Não é isso? Por isso que Emmanuel nos chama essa atenção nessas duas perguntas, né? Que a gente deve deixar de ser mesquinhos, deixar de ser arrogantes, deixar de ser o entendido pela necessidade do momento, do gozo em evidência, da situação do favorecimento. A gente deve deixar essas coisas de lado
e realmente fazer um processo sadio e verdadeiro. Quer falar mais alguma coisa? Eu estava pensando, né, nesse momento, porque na parábola ela existe vários elementos que precisam ser cuidadosamente observados. O filho pródigo, né, o pai amoroso e o filho mais velho, né, que fica junto do pai num aparente equilíbrio, numa aparente pacificação, né? Naquele que aparentemente faz a vontade do pai. E no momento verdadeiro do seu testemunho, ele se mostra alguém rancoroso, sem piedade, né? Então, quando o filho pródigo chega e o irmão vai observando o movimento da casa e ele pergunta não ao pai o que está acontecendo, ele na surdina, na desconfiança, ele vai e pergunta a um servo: o que é que está acontecendo? E o servo diz que estavam festejando a chegada do irmão que estava perdido e que foi encontrado, e que o pai estava feliz. E aí o que é que acontece com esse filho mais velho? Ele se revolta, né? Então, para que a gente possa também analisar as nossas aparências, a aparente pacificação, a aparente equilíbrio, mas quando nós estamos diante do verdadeiro momento onde a vida nos chama, nos convida a sermos realmente pacificadores, a exercitar o perdão, nós nos colocamos numa posição de acusadores. Porque o Pai, que Jesus traz na parábola, que é o nosso Pai amoroso, Jesus traz desmistificando aquele Pai que condena, que julga, que castiga, trazendo um Pai que compreende o processo do filho, que compreende a oportunidade do acolhimento, do amor e do perdão. Que a gente possa compreender cada um na sua particularidade, na sua individualidade, no seu movimento atual de vida, onde nós estamos. No filho pródigo, agindo muitas vezes em desvario, mas querendo cair em si e voltando ao Pai, temos essa oportunidade. Ou estamos numa falsa aparência de pacificadores, de pessoas equilibradas, de pessoas que conhecem da doutrina, conhecem do Evangelho, que se acha acima dos outros. Ainda nos gozos mundanos, ainda nos delitos de toda a ordem, se achando Senhor da verdade, porque uma coisa é o contraditório, né? Como a gente tinha até trabalhando, né, essa semana em algumas ponderações que de vez em quando eu e ela fazemos, que o contraditório faz parte da vida, mas querer ser o certo é outra história. É outra história, porque nem o sempre cabe aí, porque eu nunca sou o certo. Eu estou em processo, eu estou em maturação, eu estou em aprendizado. Nunca foi tão verdadeiro e tão evidente para a humanidade de agora aquela questão de não julgueis para não serdes julgados. A perspectiva do momento da Terra, nessa transição desenfreada, ou até em muitos processos que a gente vê aí louca, né, que estamos passando, ela não nos coloca em posição de podermos julgar quem quer que seja, ou ideia que quer que seja. O que nos cabe é a assertiva do que temos como verdadeiro, aí sim, mas colocar em evidência pelas nossas ações, mostrando o que entendemos, mais por obras do que por palavras. Eu posso até discordar do outro,
Eu posso até não compactuar com a ideia do outro, mas eu tenho que respeitar, eu tenho que aprender a respeitar. Fazer a minha parte. E se a minha parte for de fato superior à parte do outro, hora ou outra aquele outro vai sentir a evidência, porque contra fatos não existe argumento. E o advogado da razão, meus senhores, sempre será o tempo e não nós. Agindo em Deus, agindo no caminho, de se erguer, como Emmanuel cita o trecho aqui, para ter novamente com o Pai, o retorno ao Pai, é justamente nos colocar na perspectiva de realizar. Porque Emmanuel até segue, depois dessas duas perguntas que ele fez, dizendo o seguinte: se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados no nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Retiremo-nos da retaguarda que de fato queremos ou desejamos abandonar. É fazer o esforço, é empenhar-se na vontade da renovação. É realmente reforçar em nós o uso dessa força motriz da vida, que é a vontade. E como nos lembra os Espíritos, na questão 919, né? Ou é 919 ou é 909? Mas eu acho que é 919. Que o que nos falta para domar os nossos pendores é única e exclusivamente a vontade. Aí, meus irmãos, a coisa realmente ela tende a mudar e mostrar a perspectiva diferenciada. Porque, como segue Emmanuel, aperfeiçoamento pede esforço. É verdade. Não vem só pela necessidade de eu dizer, eu quero. É aquela história, né, Mary? Tem almoço grátis na vida? Não tem. Não existe almoço grátis. Por mais que alguém pague para você, mas saiu do bolso de alguém. Tem um custo, né? Tem uma produção, tem um processo. E a gente precisa entender isso. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos cimos pede ascensão, ou seja, aquele que quer mover de cima precisa começar a se esforçar em subir. 909, só ligação. 909, né? Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus, guia, modelo da humanidade. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. Fecha Emmanuel com chave de ouro. Exatamente. Trazendo mais uma vez, para o convite, para que possamos sair da inércia das nossas dúvidas, do nosso medo, do nosso preconceito e nos levantar em busca da luz, sairmos das trevas para a luz. E isso, meus irmãos, é um trabalho diário. Porque todos nós estamos sempre caindo ou recaindo em equívocos. É a história do orar e vigiar. Sempre. Porque, na verdade, nós estamos num processo exercitando sermos melhores. O que facilita esse processo, a vontade de querer sair desse espaço equivocado, o esforço desprendido, e
o amor que nós vamos deixando tomar conta de nós. Isso vai alimentando a nossa força de estarmos de pé. Então, que possamos, né, Queiroz, fazer essa reflexão da oportunidade que é estarmos aqui neste planeta, que é estarmos reencarnados, que é estarmos numa família e deixar brotar em nós realmente a luz que somos, né? Deixar que o Cristo comece a tomar um espaço dentro da gente. Não utilizar apenas da fala como um objeto apenas racional, mas nós precisamos ter a racionalidade para o entendimento e precisamos estar em conexão com o que sentimos. Quando a razão e a emoção estão juntas num processo de autoconhecimento, nós vamos aos poucos encontrando o equilíbrio, né? Então, que possamos entender e seguir esses passos que o Mestre nos deixou para realmente sermos felizes, ainda aqui neste planeta. Porque é possível encontrar a paz e a felicidade. Exercemos o uso da vontade nesse sentido, porque a luz é sempre conosco, jamais esqueçamos disso. E o Pai é amor e misericórdia sempre. Obrigado pela companhia de todos vocês em mais esse maravilhoso estudo da noite de hoje, né? E semana que vem, 20 horas, porque acabou o horário de verão semana que vem, estaremos aqui com mais um estudo da coleção Fonte Viva com o Página Aberta. Até lá, meus irmãos, quarta-feira, esperamos vocês. Boa noite a todos. Ficamos na luz.